Esse é o tema da mensagem de hoje, donos do próprio nariz. E se você já é maior de idade, você deve saber muito bem o que significa isso. E como é bom o dia que você se sente dono do próprio nariz, né? O dia que você paga suas próprias contas, o dia que você pega o seu carro e não do seu pai, põe a gasolina com o dinheiro que você ganhou trabalhando no emprego, tá? Aí você foi lá, juntou graninha. Quando eu comecei a andar de carro, eu tinha que juntar grana para poder abastecer, né? Não era sempre. Aquele negócio completa o tanque acontecia muito raramente. Geralmente a gente colocava alguns reais só para aguentar o final de semana e depois deixava o carro na garagem. Mas eu me sentia dono do meu nariz, né? Eu já tinha o meu carrão. E acho que todo mundo espera o dia que a gente tem essa emancipação, né? As minhas filhas falam em trabalhar já. Mais velha tem 15 anos e fala que ela quer ter o dinheiro dela, né? Quer se emancipar. A gente espera por isso. Mas a autonomia também tem outras conotações. Eu quero ler com vocês um texto bíblico que está no Evangelho de João, que como está aqui na projeção, João 4, de 1 a 26, que conta a história de uma pessoa que também optou por ser autônoma, mas não no carro dela, não no emprego dela, mas autônoma na direção que a vida dela tomou. Olha só o que diz essa história. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Os discípulos até tentaram, acho que de alguma forma, falar para Jesus: Jesus, seu GPS não está atualizado, essa volta por Samaria é desnecessária. Mas Jesus dizia: não, é necessário, eu preciso passar em Samaria. E assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. É como brasileiro e argentino, sabe? Eles têm há uma predisposição para não se dar bem. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der lhe tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse então Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém.
Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Bom, essa história dessa mulher conta apenas para a gente o trecho do encontro que Jesus tem com ela. Mas, no entanto, existem vários elementos de contexto histórico que pode nos dar uma ideia do que acontece na vida dessa mulher. Tá? Então, eu vou pedir a ajuda da Lúcia. A Lúcia ela vai fazer o seguinte: a Lúcia vai fingir que é essa mulher, tá bom? A história que a Lúcia vai contar aqui não é a história dela, não, tá? É a história da mulher, porque a Lúcia só tem um marido, que é o Dirceu, que está ali, tá? Mas eu vou pedir, o Douglas vai ajudar a gente também, ele vai criar um clima. Até os músicos vão colaborar hoje. Ó, aproveitei que o pastor Marcelo não está aqui, estou mudando tudo, né? Depois vocês falam para ele, tá? Isso, vamos ouvir a Lúcia. Queria contar para vocês a história de uma mulher que viveu muitos anos atrás. Isso nos dias que Jesus caminhava como um simples homem aqui na terra. Ela estava naquela manhã pensando em casa. Puxa vida, ainda é cedo e tenho que esperar mais algumas horas para ir pegar água. Sim, porque não tem água encanada e é preciso ir ao poço. E ainda está tão cedo. Não que seja cedo. Na verdade, esta é a melhor hora, mas todos estão lá na praça pegando água. Eles vão me insultar novamente com seus xingos e gestos de reprovação. Por quê? Porque parece que eu não acerto na vida. Quando penso que encontrei alguém que me ama e que me quer bem de verdade, esse alguém me abandona. Você já se sentiu abandonado? Oh, é tão triste ficar sozinha. Eu não consigo. Entro em desespero. Preciso de alguém perto de mim, afirmando que eu sou querida e amada. Então, depois de 5 decepções, continuo tentando. Estou com alguém, sim. Eu não sei ao certo o que essa pessoa quer de mim. Mas até agora ele tem estado ao meu lado. Ele vem para casa todo final de semana, resmunga um pouco, mas me faz companhia. Dorme ao meu lado. Quem sabe dessa vez não vai dar certo? Mas esse povo da cidade não entende. Eles só querem criticar e falar mal de mim. Eles me rejeitam como todos os outros que passaram por aqui e disseram que me amavam. Um dia, essa cidade já me amou. Hoje, eles não veem a hora de se livrar de mim. Por isso, tenho que me esconder e ir até a praça nos horários que ninguém está por lá para me agredir ou me insultar. Ou seja, meio-dia não é a hora de buscar água. É o pior horário. Mas essa mulher tinha que ir nos horários que ninguém ia. Porque ela precisava se esconder. Ela precisava evitar encontrar pessoas que iriam maltratá-la, iriam insultá-la. Lá vai então essa mulher para o seu dia de trabalho, buscar água e fazer para as coisas funcionarem em casa. A água serve para tudo em casa. Serve para limpar, para cozinhar. Não vivemos sem água.
E ali onde ela vive é um lugar muito seco, aonde sem água não se vive. Ela pega o seu galão de água, despeja a última gota na vasilha e depois cobre a cabeça e sai debaixo do sol do meio-dia para buscar água. Ela caminha pela estrada empoeirada, com seus pés rachados e acostumados com a caminhada diária. Como era de se esperar, a estrada está deserta. E ainda bem, não tem ninguém para maltratar, ninguém para molestar, ninguém para agredir. Ela continua o seu trajeto, o suor escorre pelo rosto, as pernas já estão cansadas, ela cantarola uma música. Pai Abrão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles. Para distrair, passar o tempo. Então ela avista o poço lá na frente, poço de água. Ah, está chegando. Mas quando ela olha para o poço, tem um semblante no horizonte e tem alguém no poço. E aí ela, puxa, eu fiquei esperando até agora para pegar água quando não tem ninguém. E agora tem uma pessoa lá no poço. E agora eu volto para casa, fico mais um dia sem água, será que eu dou conta? Perco a viagem? Aí então ela resolve arriscar. Ela resolve arriscar e continua caminhando na direção do poço. A figura humana que está ali sentada à roda do poço vai tomando forma. Ela já identificou que é um homem. Isso deixa ela um pouco mais apreensiva, porque são justamente os homens que são ignorantes e maltratam ela. E quando ela vai percebendo, a pessoa está vestida de um jeito diferente. Não como as pessoas ali de Samaria. Essa pessoa ela tem uma postura diferente, ela tem uma roupa diferente, ela tem um jeito diferente de se comportar. E aí então ela identifica e, puxa, é um judeu. Um homem judeu. O que ela menos esperava. Essa mulher esperava agressão, maltratos, xingos e reprovações. Ela chega calada, joga o balde no poço, aquele balde vai caindo, parece que o poço não tem fim, nunca foi tão fundo esse poço. De repente ela escuta o barulho do balde caindo, e aí ela começa a puxar a água, e aquela carretilha fazendo uma gritaria, e ela puxando, para pegar água. Parece que esse poço não acaba mais. Deixa eu explicar umas coisas que acontecem nessa história. Ela era ela era conhecida na sua região como alguém reprovável. Se você imaginar que hoje, no século XXI, uma pessoa passar por vários casamentos, já deixa ela de uma certa forma falada, vamos dizer assim. Quando a gente pega na televisão e pega histórias, por exemplo, de artistas famosos, como a Gretchen, por exemplo, e fala dos seus tantos N casamentos, a gente, se ela anunciar que vai se casar, a gente meneia e fala, meu Deus, de novo. Estamos no século XXI e hoje é uma situação complicada. Imagine no primeiro século, numa região machista, numa região onde a mulher é tida como moeda, onde a mulher não tem direito e não tem valor. Por isso, ela precisava se esconder. Ela não estava acostumada com a gentileza das pessoas. Ela não estava acostumada com gestos de boa vontade. A lei era muito severa para pessoas como ela. Ela podia ser em qualquer momento agredida, apedrejada, morta. E ninguém falaria nada. Ela merecia, é uma pecadora. E a verdade é que essa mulher, ela escolheu a sua trajetória. Ela era dona do seu nariz, ela escolheu como ela queria fazer as coisas. Talvez no seu primeiro relacionamento, alguém tenha dito para ela, não faz isso, você está muito novo, muito jovem, esse rapaz não é de boa fama, não vai se envolver. Ela é dona do nariz, ela decide o que ela faz e casou. Talvez quando ela foi se separar, alguém tenha dito isso para ela também. Não vai fazer isso. E ela escolheu, ela era dona do nariz dela. Ela fazia do jeito que ela queria. E as suas escolhas
as suas escolhas erradas, provocaram então um histórico de vida que fez com que ela vivesse então constantemente a rejeição das pessoas e o medo de ser agredida, de ser reprovada, de ser humilhada. A verdade é que, em função disso, ela criou uma maneira de se proteger. Mas que essa maneira que ela escolheu de se proteger, de fato, não resolvia o problema. Diante de um histórico de vida problemático, diante de um histórico de vida vergonhoso para ela, diante da sociedade, dos seus erros, dos seus fracassos, ela resolveu se esconder. Ela resolveu se tornar uma sombra. Ela não caminhava mais livremente no meio das pessoas, ela não frequentava mais lugares, a sociedade, ela não estava mais no meio da sociedade porque ela preferiu se esconder. Ela arrumou mais um relacionamento e resolveu, quer saber, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vou fazer do meu jeito e acabou. Mas a verdade é que no fundo, ela continuava com o problema. Ela sofria com a rejeição, ela sofria com o medo, ela sofria com um histórico de vida que fazia mal para ela. Queridos, um pouco distante dessa realidade, nós estamos hoje, século 21. E vivemos no meio de uma geração dona do próprio nariz. Pessoas que leem a palavra de Deus muitas vezes, e apesar daquilo que a gente lê no texto bíblico, eu não penso assim. Perdoai uns aos outros. Não estou preparado para perdoar agora. Eu vou perdoar, mas no meu tempo e do meu jeito. A palavra de Deus, ela vira um panfletinho que nós sorteamos muitas vezes e escolhemos se vamos fazer ou não. Se eu gostar da palavra de Deus, eu cumpro. Se eu não gostar, eu discordo dela, porque eu sou dono do meu nariz, eu faço do jeito que eu quiser. E vivemos diante de uma sociedade que continua fazendo escolhas. Donos do próprio nariz. Assim como essa mulher, nós criamos maneiras de nos proteger, mas que também não resolve o problema. Alguns se escondem, alguns investem em relacionamentos, outros em drogas, vícios, religiosidade. É assim, tem gente que se esconde atrás de religião. E semana passada nós falamos bastante sobre isso no culto à noite. Pastor Marcelo tocou bastante nesse assunto acerca da religiosidade, dos perigos da religiosidade. E essa mulher é uma mulher que vive em torno de religiosidade também. Na conversa que ela tem com Jesus, quando ela percebe que o tom da conversa caminha para algo transcendental, ela já vem com uma questão teológica. Afinal de contas, ela foi na escola dominical, afinal de contas, ela conhece um pouco de Bíblia, ela sabe da história dos reis de Israel, ela conhece das coisas, então ela puxa um tema, vejo que é profeta, e ignora a chamada de atenção que Jesus está falando para ela. Esse que está contigo agora não é o teu marido. Criamos. Fazemos isso. Se não nós, mas com certeza pessoas que conhecemos então, se não nós, pessoas que nós vimos no trabalho, e nós vimos na escola, nós vimos no dia a dia, pessoas que se escondem atrás de religião, atrás de amuletos, atrás de horóscopo, atrás de mandingas, atrás de palavras de boa vontade, de positivismos, mas não resolve o problema. Continuamos com o medo, continuamos com a rejeição, continuamos nos sentindo diferentes. Existe alguma coisa de errado na vida que não consegue ser consertado. Aquela mulher vivia uma ausência que ela não podia identificar, assim como nós também vivemos. Uma ausência
que não conseguimos identificar. Mas, como eu disse, o poço parecia que não acabava mais. Aquela mulher continuou puxando a corda. Quando o balde chega, ela escuta uma voz. Não era um xingo. Não era uma agressão. Não era um grito de reprovação. Era um homem judeu que disse: dê-me água para beber. E aí, esse homem começa uma conversa com ela. Jesus Cristo não rejeita a mulher. Ele se aproxima dela. Ela tem um histórico de vida complicado. Ela tem um histórico de vida que faz ela não ser bem vista em nenhum lugar. Mas existe alguém do mundo que não está nem aí para a história de vida dela. Existe alguém no mundo que não está nem aí para aquilo que ela passou, para como ela viveu, mas que está interessado na vida dela. Ele tinha uma trajetória para fazer, mas era necessário passar por Samaria, porque ele precisava encontrar essa mulher. Rejeitada, maltratada, humilhada pelos homens, mas querida, amada pelo próprio Deus. E o próprio Deus se assenta para conversar com ela. Interessante que Jesus Cristo não para julgá-la. Ele não para reprová-la, mas denuncia os seus erros. Conversa com ela normalmente. Ela até estranha, como você, sendo homem e sendo judeu, fala comigo, uma pessoa de outra raça. Deus, que é santo, santo, santo. Como nós lemos no Salmo 40, se inclina para ouvir o grito de socorro do pecador, pecador, do pecador. Nós já somos de uma raça muito distante. Nós já somos muito distantes de Deus. A distância entre um judeu e um samaritano é muito pouca, perto da distância entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. E esse Deus se senta para conversar com essa mulher. Ele se aproxima dela. Ele conversa com ela. Fala sobre a sua história. Fala sobre a sua vida. É interessante que na mensagem que Jesus tem e na conversa que ele tem com essa mulher, surge uma questão acerca de adoração. E talvez essa seja a preocupação dela. Talvez aí esteja o foco do problema dela. Ela se sente rejeitada por todos, pela sociedade, pelos seus parentes, pelos seus amigos de infância, de escola. Ninguém mais fala com ela, todo mundo excluiu ela do Facebook, ninguém mais conversa com ela. Ela foi bloqueada em todos os grupos de WhatsApp que tinha. Mas Deus queria adorar a Deus. Eu quero adorar Ele nesse monte, mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Se nem aqui eu tenho liberdade, imagine lá em Jerusalém se eu vou ter liberdade, sendo samaritana, sendo mulher, sendo pecadora. Eu não posso entrar lá de jeito nenhum. Se esse homem é profeta, você não pode resolver esse meu problema. Como eu posso adorar a Deus? Como eu posso me aproximar de Deus? E aí Jesus começa a conversar com ela sobre esse tema. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Aí ela já fica meio assim. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E ela tinha que concordar, porque era verdade. A salvação vinha pela linhagem de Davi, o judeu. No entanto, está chegando a hora. E de fato já chegou.
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Ele tem uma mensagem para essa mulher. Não é nem aqui, não é nem em Jerusalém. Deus procura pessoas verdadeiras, interessadas em adorá-lo. Assim como essa mulher. E detalhe, Deus é quem procura. Ela, talvez no seu interior, está desesperada, tentando achar um jeito. Eu precisava me aproximar de Deus. Eu já me distanciei de tanta gente. Eu preciso me aproximar de Deus, então. Mas como? Está aí um profeta que tem uma excelente notícia para essa mulher. Está chegando a hora. De fato, já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A conversa não acabou. Ela disse, eu sei que o Messias, o Cristo, ele vai vir. E quando ele vier, ele me explicará todas essas coisas. Como se não bastasse a enxurrada de notícia boa que ela tem, ela ouve do judeu sentado à roda do poço. Eu sou o Messias. Eu que falo com você. Meus amados irmãos, na nossa busca por independência, muitas vezes, nos afastamos de Deus. Queremos tanto ser autônomos em tudo que fazemos, que a nossa autonomia, muitas vezes, é autonomia até para resolver os nossos problemas sem precisar de Deus. E criamos um monte de mecanismos para sermos autônomos. Mas o fato é que lá no nosso interior, existe um desejo profundo, igual o dessa mulher, de adorar a Deus. E eu queria dizer para vocês que apesar dos nossos erros, apesar do tamanho dos nossos pecados, apesar das falhas que nós cometemos, apesar de quem somos, Jesus, ele não nos rejeita. Ele se aproxima de nós, como um pai querido, que segura a mão do seu filho. Ele quer amizade, ele quer contato, ele quer conversar conosco. À roda do poço, na sala de casa, em volta da mesa da cozinha. Enquanto estamos parados, na fila do banco, o Pai busca adoradores. Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele continua a nos procurar. Ele não nos rejeita e se aproxima de nós, assim como ele fez com a mulher. E ele conhece a nossa história. Ele conhece a sua história inteirinha, assim como conhecia a história daquela mulher. Ele conhece os nossos deslizes, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece os nossos pensamentos maus, ele conhece até os pensamentos que nós esquecemos. Mas a verdade é que ele nos aceita assim como somos. O texto não continua contando a história dessa mulher, diz apenas que ela sai no povoado, ela sai anunciando aquilo que ela conheceu e aquilo que ela viu, e ela fala com todas as pessoas ali, e muitas pessoas vêm e conhecem Jesus. Mas nós não sabemos o que aconteceu. Se ela foi para um cartório e resolveu oficializar o casamento dela, talvez, por que não, né? Talvez ela tenha dado um basta nessa situação, resolveu se redimir com a sociedade dela. Não sei. Mas o que eu vou dizer agora não está nesse texto bíblico, mas está em toda a história bíblica. O Philip Yancey, eu estava agora com um livro, Maravilhosa Graça. O Philip Yancey diz uma frase nesse livro que eu gosto muito. Deus nos ama tanto,
que Ele nos aceita exatamente como somos. E como nós cantamos num hino antigo do século XIX, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim. Eu venho como estou. Eu não espero consertar a minha vida para vir. Eu não espero consertar as coisas para vir até Jesus. Eu não posso esperar ser melhorzinho. Deus não vai gostar mais ou menos de mim. Ele gosta de mim de uma forma absoluta. Ele me ama tanto, tanto, tanto que me aceita como sou. Mas Filipenses continua dizendo no seu livro uma coisa. Ele me ama tanto, 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 que Ele transforma quem eu sou. Coisas da minha vida começam a mudar. Coisas da minha história começam a mudar. Ele começa a consertar as coisas. E por isso, queridos, apesar do texto não continuar narrando o que acontece na vida daquela mulher, eu acredito piamente, que alguma coisa mudou depois daquele encontro. Mas o fato é que assim como ela, todos nós temos medo de sermos um dia rejeitados por quem nós somos de fato, porque somos pecadores. Mas Deus nos procura, Ele não nos rejeita, Ele nos aceita assim como somos, porque nos ama, porque ama a mim e porque ama a você. Ele nos oferece, através do seu sacrifício na cruz, dando o seu sangue e a sua vida por mim e por você, perdão e graça. Nós vamos cantar um cântico agora, que fala uma mensagem assim. É aquele momento em que a gente para de tentar. A gente para de tentar com a própria mão consertar a nossa história. Assim como aquela mulher estava tentando, do jeito dela, consertar a sua história. Eu vou escolher horários e vou tentar não ver ninguém. Eu não vou confrontar as pessoas. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero e do jeito que eu posso. Eu não preciso de ninguém para ser feliz. Ela escolheu o jeito dela e não deu certo. Esse cântico diz para Deus que eu confesso que fraco eu sou, que tão fraco sou, mas forte, forte tu és. Deus é forte. Deus nos procura. Deus, como nós lemos o Salmo, nos tira do lamaçal e nos coloca sobre uma rocha. Ele conserta nossas histórias. Pai eterno, Deus querido, obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, por tantos queridos aqui reunidos. Obrigado, Senhor Deus, pelos cânticos que nós cantamos, pelas músicas, Senhor Deus, pelas letras. Obrigado, Santo Deus, pelos salmos lidos, pelos textos bíblicos, por toda essa liturgia, Pai. Obrigado especialmente pela Tua palavra e a participação da ceia do Senhor, Pai. Que a nossa comunhão contigo seja sempre, Pai, intensa, Pai, e sempre, Pai, algo que nos modifique, nos transforme, Senhor. Pai querido, vem sobre nós com Teu Santo Espírito e transforma nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.